Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado por estarem aqui hoje, nessa reunião aberta para a gente conversar um pouco sobre a nossa pesquisa de sustentabilidade. Eu vou fazer só uma abertura inicial aqui, contando um pouquinho para vocês o contexto da pesquisa. Já vou subindo a apresentação aqui e a gente já começa. Bom, essa é uma iniciativa que na Ambima ela é coordenada dentro da rede Ambima de sustentabilidade, né? Bom, a rede foi uma iniciativa da associação para atender uma demanda muito clara, né, e muito forte dos nossos associados para que a Ambima fizesse uma discussão mais abrangente, né, sobre sustentabilidade, uma discussão que extrapolasse um pouco, né, apenas os associados e que trouxesse, né, para perto da Ambima todo o ecossistema que está em torno, né, do assunto, pelo menos, dos temas de finanças sustentáveis, para que a gente conseguisse construir uma agenda mais ambiciosa nessa área, né? Qual é a diferença deste grupo, né, da rede Ambima de Sustentabilidade? Você já estava deixando até Eu agora? queria só Bom, pedir a porque gentileza de quem está com o eu microfone fiquei lá aberto fechar, para por seguir favor. aqui. E quando eu pegar o É, olho, a diferença da rede é que ela tem uma governança um pouco mais flexível, que permite que a gente traga, né, para perto da Ambima, para participação nesse fórum, pessoas e instituições que não são associadas da Ambima, né? Então, essa é a grande diferença hoje entre é, outros fóruns, né, e dos quais participam só associados, membros da associação e da rede, né? Obviamente, quando iniciativas desenhadas aqui pelos membros da rede, né, exigem alguma atuação da Ambima nas áreas em que a Ambima atua, advoca-se para o mercado, construção de autorregulação, de bases de dados, certificação, educação, a gente traz para dentro da governança mais formal da Ambima para as aprovações e para a gente começar a fazer, mas muitas das ideias e da direção a gente constrói aqui com o pessoal da rede, né, que tem uma visão, uma experiência um pouco mais ampla dos temas, né? A gente trata de três grandes temas nas redes, né, aqui na rede de sustentabilidade: governança, os temas ambientais e sociais. Para cada um deles nós temos uma consultora que nos ajuda, né? A gente está aqui hoje com a Ana Elise, que é uma das consultoras que nos ajuda nesse tema, e vai debater, né, na rede, e vai debater com a gente um pouco os resultados da pesquisa. E tem a Sônia Consiglio e a Denise Rios, que eu imagino que a maioria de vocês que acompanham, né, o Agenda de Sustentabilidade conhece, que nos ajudam também, né? E além disso, a gente tem representantes da diretoria da Ambima, que fazem, né, essa ponte entre as orientações da diretoria, os pedidos da rede, e nos ajudam a deixar a rede também conectada com a governança formal da associação e com os demais associados, né? Então, o objetivo hoje, né, é mais do que só apresentar para vocês os resultados da pesquisa, já estão no nosso site, vocês já podem baixar os resultados, né, podem ter acesso a tudo, é fazer uma reflexão, né, depois junto com as nossas debatedoras aqui que eu já apresento, sobre o que esses resultados significam para essa agenda e como eles podem nos ajudar a desenhar, né, o futuro dessa agenda no mercado de capitais, né? Então, eu vou passar rapidamente pela apresentação, não pretendo gastar mais do que 10, 15 minutos aqui passando para vocês qual é a nossa interpretação e o que isso tem nos falado, e, na verdade, deixar mais perguntas e interrogações para a gente conseguir conversar e deixar mais tempo para vocês perguntarem coisas, né, para as nossas debatedoras conseguirem comentar um pouco, e a gente sair daqui, né, um pouco com reflexões sobre como é que a gente pode usar esses dados, né, da pesquisa, do grau de maturidade do mercado, do que ela está mostrando para a gente, para fazer essa agenda avançar. Então, vamos começar. Bom, primeiro, né, eu acho que a gente sempre deve. A gente está passando por várias fases dessa agenda, né? Os anos 2020, né, começaram com que no mercado americano, pelo menos, a gente chamou de boom ESG, né?
Eu não concordo com essa avaliação para o mercado brasileiro. A gente não teve aqui esse boom de fundos, esse boom de investimentos, né? Essa exuberância de ativos classificados como SG e que depois levou né, ao que a gente está vendo no mercado americano, né? A gente estava aqui em estágios anteriores, né? E o mercado brasileiro passa por processos de regulação, autorregulação e formalização que são diferentes lá. Então, esse boom que a gente vê no mundo, né, não foi não aconteceu no mesmo sentido que aconteceu nos Estados Unidos aqui no nosso mercado. Então, né, de novo, né, a gente não estava tão nesse processo de exuberância e com, né, várias instituições anunciando fundos e captações gigantescas como aconteceu lá e que levou um pouco a um retrocesso posterior, né? Mas a gente teve sim um processo de aquecimento dessa agenda e de cada vez mais ela está em destaque, que culminou, inclusive, no ano passado, com uma série de eventos que aconteceram aqui no Brasil e que tornaram essa agenda muito mais saliente, né? E chamaram a atenção para as oportunidades de negócio que essa agenda traz para o nosso mercado, né? Eu brinco que foi a primeira vez que dentro do conselho, né, da diretoria da Ambima, quando a gente estava discutindo o ESG, vários dos membros da nossa diretoria chamaram a atenção que essa agenda pode ser uma agenda de negócios, né, de trazer recursos, de transformar o mercado de capitais brasileiro nesse veículo de captação, por exemplo, de capital internacional para financiamento de projetos sustentáveis. Então, essa visão foi construída também no Brasil, mas a gente não teve essa exuberância, né, e esse exagero, né, e aquele greenwashing todo que a gente viu, especialmente no mercado americano. Anyway, a gente teve um momento, né, de grande transparência, né, e de grande exibição disso. Bom, dito isso, o que a gente encontrou na pesquisa? Primeiro, né, quem respondeu? A gente tem um mercado muito heterogêneo, né? Então a gente tem aqui dentro da amostra de instituições grandes, pequenas, bancos, gestoras, bancos de investimento, bancos de varejo. Então é realmente uma amostra que representa o mercado. E algo que que para a gente foi muito estratégico, que a maioria das pessoas que responderam essa pergunta estão em posições de tomada de decisão, né? Então, não foram só os convertidos nós, né, das áreas de ESG que responderam. E isso é importante para a gente porque traz uma visão do negócio a respeito do tema, né? Então, essas duas mensagens, é um mercado meio heterogêneo, a gente está falando de um mercado de instituições muito diferentes entre si, e a gente conseguiu respostas do pessoal que toma decisão. Bom, a primeira coisa que a gente mede, né, o que a gente quer contar para vocês, como é que a gente, né, qual que é a importância, como as pessoas avaliam a importância do tema sustentabilidade, né? Vocês vão olhar ali, tem um pessoal, a proporção de pessoas que dão uma nota mais baixa para o tema aumentou um pouco, mas a gente tem majoritariamente pessoas falando, olha, esse tema segue importante, né? É natural a gente ver este recuo, né, na nossa avaliação, até porque é, a gente está vendo este tema emergindo nos últimos anos, né, e é natural que um tema que passa a fazer parte dos processos, né, e que a gente sai do período de isso é importante para o período de precisamos implementar, precisamos criar políticas, precisamos criar processos, que esse tema fique mais no cotidiano, né, a gente fala, é importante, vai aumentar, mas né, a gente não vai ter outros temas entram na agenda, então naturalmente essa nota das pessoas que dão uma nota menor aumenta a proporção um pouquinho, mas notem que ao mesmo tempo a gente está vendo um aumento em aspectos mais práticos disso. Olha, é, a proporção de instituições que já estão se organizando para cuidar dessa agenda aumenta, as que já têm ações práticas, né? As que informam para a gente que ESG já influencia na decisão de investimento. Né? Então, esse pedaço, né, das instituições respondendo para a gente que estão se estruturando é bem importante. Né? O que as instituições pensam para o futuro, né? O que a gente está vendo elas respondendo quando eu digo, e aí, né? O que você vai fazer, né? Vai ganhar importância, vai ganhar relevância, né? A maioria ainda acha que vai ganhar alguma relevância nos próximos 12 meses, né? Então a gente não teve uma alteração grande, e isso é importante para a gente, né? A gente passou discutindo muito, né, se aquele backlash que a gente viu no mercado americano ia ser importado de alguma maneira para o mercado brasileiro, e não é isso que as instituições estão respondendo para a gente, né?
Quando a gente olha, né, por aspectos, né, formais e processos e políticos, a gente está vendo, né, que a gente tem 30% das instituições publicando relatórios de desempenho ESG. Isso é muito diferente do tipo de instituição. Então, para os bancos, isso é uma realidade já quase majoritária, né? Todos os bancos divulgam, até porque por regulação eles são obrigados. Não é verdade para as assets, né? Mas a gente já vê quase metade das instituições dizendo que olham para a cadeia de valor, né? E aumentou o número a proporção de instituições também que já tem um compromisso formal. Quando a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente olhava para isso, né, com alguma preocupação. Então, a gente via muitas instituições declarando que é importante, que ela vê isso como estratégico de alguma maneira, que isso tem que evoluir, mas sem compromisso formal, sem política, sem relatório, né? E isso está melhorando. Então, a gente está vendo, né, esse tombamento do que a gente está chamando no SG da intenção, né, daquilo de considerar importante estratégico para se estruturar para fazer, né? Então, esse é um aspecto importante da, da pesquisa, né? Então, isso que eu estou falando para vocês, né? Mais casas adotando objetivos e metas, o que é importante. Muitas comunicando ao público interno, ainda tem poucas, né? 9% só que adotam algum tipo de incentivo na remuneração para práticas ESG, só 9%, né? E só um quarto, mais ou menos, divulga essas metas de gestão ESG para o público externo, né? Então, de novo, né? A gente evolui, mas ainda tem alguns aspectos, né? Os incentivos, né? Conectados à remuneração ainda são bem baixos, né? A gente ainda não tem isso disseminado nas instituições. Mas ainda assim, o que o pessoal está respondendo para a gente que vai fazer nos próximos 12 meses? Né? Primeiro, uma em cada 3 instituições declara que pretende estruturar fundos sustentáveis ou de impacto. Notem que isso agora, num contexto em que a CVM definiu uma regulação, a Anbima tem uma autorregulação rigorosa para a identificação de fundos sustentáveis, a Luzia está aqui, depois vou apresentá-la, ela pode contar isso para a gente. Então, não é um processo só declaratório ou de intenção, vou enfrentar um processo de registro bem rigoroso e vou fazer fundos. Então, isso traz uma informação importante para a gente, né, que eles pretendem registrar aqui na Ambima, uma e outra 4 instituições olha para títulos sustentáveis ou temáticos, né, na sua estratégia de alocação de carteira, uma em cada 10 pretende atuar em projetos de blended finance. Aqui uma referência anedótica para vocês. A gente visita muito associados na Ambima, né? E uma experiência que eu tive quando falava de blended finance era instituições até relevantes, grandes, né? No mundo das assets, perguntar, mas o que é isso? Então, da gente sair de as instituições perguntarem o que é isso para pelo menos 10% já estarem respondendo que estão pretendendo atuarem nesse tipo de projeto, é um avanço, né? E é algo que a gente precisa destacar. Bom, aí, gente, a gente tem, né, a gente criou aqui, a gente vai conversar sobre isso depois no debate, a gente criou uma metodologia. A gente teve uma demanda das instituições associadas que falava, poxa, a gente fala tanto de política, a gente fica medindo política, medindo, né, práticas e entende o que as assets estão fazendo, mas a gente gostaria de entender o modelo mental que está por trás disso, né? Então a gente fez lá em 2020, entre 2020 e 2021, uma pesquisa ampla, foi no meio da pandemia, foi difícil para caramba fazer isso, mas a gente conseguiu. A gente mandava um kit para as assets, um kit para as instituições para elas fazerem e nos ajudarem na pesquisa e fazerem online, para entender o que estava na cabeça das pessoas, né, que estão nas instituições sobre esse tema, né? E a partir, né, do que as pessoas nos respondiam de forma qualitativa, fazendo exercícios, né? Era uma pesquisa bem ampla, era uma pesquisa etnográfica a respeito do que o nosso mercado pensa disso. A gente construiu essa classificação em graus de maturidade. Então a gente saiu, não vou explicar todos, depois vocês veem aí, mas tem lá desde o desconfiado, que está bem perto ali, né? De duvido de tudo isso, né? Essa coisa, né? Até o engajado, que é sustentabilidade já é estratégia, já tem produto, tem compromisso, né? Então está lá no nível de maturidade mais alto, né? Depois que a gente entendeu o estágio mental, é que a gente foi colocando debaixo desses perfis coisas que a gente avalia de política, tudo. Mas isso aqui está baseado muito no que as pessoas pensam e como elas reagem ao tema sustentabilidade dentro das suas instituições, né? Então, o que a gente está vendo
acontecer, né? A gente viu um pouquinho um aumento, é, o pessoal que está no meio, né, migrou para os níveis emergente e engajado, ou um pouco para o distante e desconfiado. E notem que apesar de a gente estar vendo lá em emergentes e engajados, a proporção maior, é óbvio, né, de instituições que têm mais recursos sobre gestão, as grandes ou médias instituições, a gente também tem pequenas instituições que estão nos maiores graus de maturidade. Então, esse é um debate que a gente pode fazer, né? Se depende de tamanho, ESG é um luxo, né? Aquela correlação é bom, óbvio, né? Eu faço ESG se eu já tenho uma carteira gigantesca, estrutura e política e tudo mais, ou se a gente pode entender isso como intencionalidade, como mesmo instituições pequenas encontrando nichos, encontrando oportunidade de negócio nessa agenda, é um debate que a gente vai fazer aqui daqui a pouquinho, quando a gente falar né, dessas características, de como é que as casas se classificam nesses graus de maturidade. Obviamente a gente não fez isso só, né, para não tem certo ou errado aqui, é também uma ferramenta para as próprias instituições tentarem, né, entender aonde elas estão e como elas entram dentro dessa classificação. Se, né, o pessoal aqui de mercado que quiser depois conversar com a nossa área de sustentabilidade, até para entender como se classificar aqui, que perguntas responder, né, e como se posicionar, né, dentro dessa régua, fiquem à vontade depois para contatar a gente aqui. Eu acho que é um exercício bem legal para a gente fazer. É, aqui, né, todo lado sombra agora, né, gente? Já falamos de várias coisas que a gente considera positivo, mas a gente tem, né? Caiu a proporção de casas que acreditam que ESG todo mundo sai ganhando. E eu acho que isso é uma maturidade até ok, porque nem sempre todo mundo sai ganhando, né? Não é, não é verdade isso, então podemos debater isso daqui a pouco. E caiu muito a proporção de empresas, né, de respondentes que dizem que ESG cria valor, né? É, aqui, em todas as pesquisas que a gente faz sobre esse tema, inclusive na pesquisa de diversidade e inclusão, é aquele dilema que a gente tem em todos esses temas e que se manifesta aqui também, de que, olha, eu entendo isso como uma agenda certa, né, moralmente correta e que a gente precisa fazer, mas não é um imperativo de negócio, isso aqui não, isso aqui é algo que eu preciso fazer, né, dentro do mundo de compliance e responsabilidade social, quase, né, isso acontece em várias das nossas pesquisas e o nosso desafio é esse, né? Como é que a gente traz essa agenda para negócio, como um imperativo de negócio que traz oportunidades, né? E que a gente pode conseguir gerar valor com elas, né? E é por isso, né? O que a gente vê hoje, né? Qual é a nossa convicção? Eu acho que aqui eu não vou pregar para convertidos ou passar rápido por isso. A gente sabe que a gente está falando de riscos palpáveis, mas também de oportunidades de negócio que estão surgindo dentro dessa agenda toda, né? E isso está em todos os lugares. A gente acabou de ter a COP, a gente teve o PRI aqui no Brasil ano passado. Né, os nossos líderes de negócio têm pensado sobre isso, mas ainda é um desafio. O desafio de risco é menor porque ele está se materializando, né? E vai ser muito difícil o nosso mundo ignorar os riscos, mas a gente também tem esse desafio de mostrar as oportunidades e como a SG traz para isso, né? Então, algumas casas já percebem isso, uma em cada três já falam de sustentabilidade na estratégia de negócio, né? Mas notem que quando você olha para risco, já metade está olhando, olha, isso aqui como risco impacta o meu retorno financeiro. Então, no mundo ideal, a gente traria todo mundo para uma proporção, esses dois aspectos para uma proporção bem maior, né? A gente está falando que o risco ainda é, né, o mais importante. Vou fazer uma pergunta isso para as nossas debatedoras. E 4 em cada 10 casas já deixaram de incluir ou excluir algum ativo do portfólio. Isso aqui a gente pode dizer que é positivo ou negativo. Depois eu vou pedir para a Annelise falar sobre isso com a gente, né? Só excluir ativos de portfólio é realmente sustentabilidade, né? Tem um impacto positivo mesmo depois na economia, do ponto de vista de descarbonização, né? E de net zero, ou o que a gente possa imaginar, a gente pode debater. Bom, e finalmente a gente pergunta para vocês, para aqueles respondentes essa pergunta, tá bom, e o que a Ambima tem a ver com isso, né? O que a gente faz, né? Então, o que o mercado nos pede? Orientações, dados e guias, essa agenda de dados agora, dados, né? A gente vai ter
tem uma demanda grande das instituições associadas ao mercado, que dados vocês podem fornecer para a gente mensurar as coisas, como eu descarbonizo minha carteira, que ferramenta que eu uso, né? Enfim, a Ambima ajudar nessa orientação e até prover informações e dados que ajudem na autorregulação, que a gente já avançou com identificação de fundos sustentáveis e ao processo de ofertas de títulos verdes, mas a gente sempre está olhando, né? E a gente pode colher sugestões de vocês de onde a gente pode atuar em autorregulação para melhorar isso. Nosso processo de certificação, a gente tem 300 mil profissionais certificados pela Ambima, a ESG já é um tema que a gente coloca lá, e a gente vai continuar aprimorando isso, né? A gente está agora num processo de renovação das certificações e que a gente está renovando e refazendo todas as nossas certificações dessa área e a nossa atuação, e a gente atua com advocacy, né? Em todos os fóruns que a gente consegue. Acho que eu já falei mais do que eu tinha planejado. A Denise está aqui com a gente. Oi, Denise, eu vi seu comentário aí. Obrigado pela presença. E eu vou agora chamar duas pessoas que nos ajudam muito nessa agenda, muito mesmo. A Luísa Irata, a Luzia Irata, eu vivo chamando a Luzia de Luísa, gente, desculpa, Luzia. E eu conheço a Luzia há mais de 10 anos e estou fazendo isso, perdão. A Luzia é gerente de SG lá do Santander Asset Management. Essa pesquisa só existe por causa dela, né? A primeira edição da pesquisa a gente fez aqui na Ambima. A gente fez a gente mesmo, né? Daquele jeito, vamos fazer uma pesquisa e ficamos aqui. Então, a Luzia foi aquela pessoa que nos orientou muito quando a gente estava fazendo isso bem caseirinho aqui, né? Depois, antes de contratar instituto de pesquisa, de trazer metodologias e tal. Então, ela conhece de trás para frente e vai debater aqui com a gente. Bem-vinda, bom dia, Luzia, obrigado por estar aqui com a gente. E a Ana Elise Vendramini, a Ana é professora, né, das linhas de doutorado da FGV, especialista em finanças sustentáveis, me ensinou muito sobre esse tema, ajudou muito a gente e é uma das consultoras da rede Ambima de Sustentabilidade, que nos ajuda muito, né? Então, vou trazer aqui, vou abrir fazendo uma pergunta chave de abertura aqui para ambas, aí vocês fiquem à vontade também para falar um pouco as impressões gerais que vocês tiveram da pesquisa, se apresentar, conversar com o pessoal, né? Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês é, a gente, olhando esses dados, né, a gente tem coisas mais positivas, mais negativas, né? A gente pode falar, e aqui precisa melhorar, aqui ainda está a gente vê que a gente já tem sustentabilidade de maneira geral consolidada no sentido de que todo mundo olha de uma maneira ou outra para isso, sabe que essa agenda existe, que a instituição precisa se posicionar em relação a essa agenda, mas ela avança em ritmos diferentes, né? Quando a gente olha os níveis de maturidade, a gente vê isso. Na visão de vocês, qual que é o fator hoje, né, ou o principal, ou os principais, que separam, né, as instituições, né, entre aquelas que já conseguiu transformar isso em estratégia e já entende isso dessa forma bem ampla e das que estão lá no estágio muito inicial ainda. Quem quer começar, Luzia? Posso começar. Bom dia a todos. Billy, toda a turma da Ambima, mais uma vez, obrigada aqui pelo convite para poder debater aqui com vocês. Como o Billy falou, eu sou de Santander Asset, a gente já há algum tempo, né, incorpora as questões ESG e sempre com bastante desafio, né, eu acho que ao longo dos últimos anos, aí, até mesmo por meio da pesquisa, a gente tem conseguido observar algum tipo de evolução, né, e algumas das demandas que foram identificadas, né, durante as pesquisas, eu acho que foram, né, endereçadas à própria autorregulação dos fundos sustentáveis, né, foi super importante, né, para que a gente aqui desse lado, né, dos gestores de recursos, a gente pudesse saber exatamente, né, o que caracteriza um fundo de investimento sustentável, e isso facilita muito não só a nossa definição de produtos, né, pelo nosso lado, mas também para o cliente ali na ponta final, saber exatamente o que está comprando, né, e quais são as características desse produto. Então, acho que realizar a pesquisa, identificar um pouquinho do perfil, de como está evoluindo ou não em determinados pontos, ajuda bastante, né, a gente conseguir trabalhar nesses principais gaps, né, e nas principais demandas. E aí, Bidi, uma coisa que eu queria até comentar, né, você estava falando, né, sobre, né, de ter caído um pouco da Faisal, preocupação das das 3 às questões 5. ESG, né, se sempre criar valor ou se, né, é importante ou não.
eu acho que tem um pouco da percepção que aconteceu, né? Quando a gente lá nos idos de 2020, né? Aquele período todo de euforia, eu acho que esse foi um cenário fora da curva, né? Todo Uhum. mundo, né, se empolgou. E o fato dessa percepção, né, ter caído, entre aspas, eu acho que é um pouco trazer para a realidade, né? A gente aqui, do ponto de vista de gestor de recursos, a gente sempre comenta. O fato de você ter um fundo de investimento sustentável, né, de você fazer a integração dos aspectos ESG na análise de investimentos, é como qualquer outra estratégia, né? Você não tem uma garantia de performance, não tem uma garantia de retorno, não é a solução para todos os problemas. Obviamente, você vai buscar o retorno sempre, em determinados momentos, né? E aí muitas vezes são até externos, né? A própria gestão do fundo, ela pode ser melhor ou menor, ou pior, mas a questão de riscos, né? Eu acho que é um dos principais fatores que a gente vai avaliar aí, a proteção, né, dos ativos em relação a riscos, principalmente naqueles eventos mais catastróficos ou, né, aqueles que têm um grau de criticidade muito maior, a gente está buscando um pouco dessa proteção, digamos assim, né? Então eu diria que é muito mais a proteção do valor, né? Não necessariamente a criação, né? Em alguns momentos, claro, dependendo do perfil do produto, se é para aquele perfil de um investimento muito mais, né, sofisticado em relação aos ativos que está se selecionando, ao tipo de ativo, ao tipo de estratégia. Obviamente, a gente quer criar valor ou impacto positivo sobre as questões socioambientais, mas depende muito da característica de cada produto, né? Então, eu vejo essa evolução, né? E aí, como você, né, colocou, muitas vezes ela não é homogênea, né? Para alguns pode impactar mais, outros menos, mas o que eu digo assim é que no final das contas, todo mundo já entendeu que olhar para fatores e riscos socioambientais e de governança é inevitável, né? A gente já está no momento em que não tem como ignorar isso. E quem ignora vai, né, ter ali as consequências e tá tudo certo também, tá, gente? Eu acho que tem perfil de investidor, tem tipo de produto para todo mundo, mas se você olhar pelo ponto de vista, né, de eventos que têm ocorrido mais recentemente, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a gente já entendeu que existe sim alguns pontos importantes a avaliar, a ponderar, a considerar. Mesmo que no final das contas, ali no final do dia, na sua definição do portfólio, você diga, bom, esse risco aqui eu vou segurar, eu vou, né, é admissível até esse nível de risco, mas eu preciso saber até quando, né? Então, acho que essa percepção todo mundo já tá muito mais no dia a dia, né, de boa parte das gestoras. E o nível de maturidade também, eu acho que é respeitando o perfil de cada um. E as demandas também, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente também, mas a demanda, né, pelos nossos clientes é um fator fundamental, né? É muito importante e é um dos, né, a gente sempre acaba, né, abordando isso nas pesquisas, mas é uma das questões que acaba interferindo bastante ali, né, na minha decisão se eu vou incorporar mesmo ou não as questões ESG. Annelise. Muito bom ouvir a Lu, né? Bom, Billy, super obrigada pelo convite, obrigada aí por toda a equipe da Ambima, né? É um prazer fazer parte dessa rede, é um prazer, uma honra. E você falou da Luzia, né? Eu também tenho que te dizer que ela sempre apoia a gente em todas as pesquisas há muitos anos. Sempre bato lá na porta dela e ela sempre muito gentilmente. E também estou falando de coisa de décadas aí. Então, meu muito obrigada também, Luzia, aí pelo seu apoio às nossas pesquisas. Bom, eu pensei muito na sua pergunta, né, Billy? E aí eu acho que tem muitas camadas para a gente responder essa sua pergunta. Eu acho que não tem uma resposta simples. Eu vou começar, antes de dar minhas reflexões aqui, compartilhar, porque acho que estamos todos entre amigos, estou vendo o chat também, temos muitos amigos e amigas aí. Antes de compartilhar minha resposta, eu tenho que parabenizar vocês pelo esforço. Fazer uma pesquisa desse tipo, está na 4ª edição, mobilizar mais de 200 respondentes. Enfim, eu que trabalho com pesquisa,
eu posso dizer assim com muita tranquilidade que é um esforço muito grande, é custoso, né? Precisa de um esforço enorme. E então não é um parabéns protocolar, é um parabéns absolutamente honesto aqui, sincero, e também dizendo que vocês, com essa pesquisa, vocês estão contribuindo para algo que a gente sempre fala, que é importantíssimo para a agenda de sustentabilidade ESG, que é a gente ter dados, que é a gente poder ter uma consistência ao longo do tempo nessas bases de dados para que a gente possa tirar conclusões. Então, parabéns aí pela 4ª edição, parabéns por esse esforço de trazer dados sobre o mercado de capitais ESG no Brasil. Isso posto, vamos voltar ali para a sua pergunta, né? Como que a gente pode ler essa discussão e que tipo de conclusões talvez a gente possa tirar, o que diferencia um comportamento ou outro? Eu diria que a primeira resposta, a mais simples, mas não é completa, a mais simples é um pouco isso que a Luzia falou no final, assim, depende do cliente. A gente não pode esquecer, né, que o setor financeiro, em geral, é um intermediador, né? Então, ele está no meio de um processo, em larga medida, né? Ele está ali no meio do processo, juntando duas pontas. Então, quando a gente olha para os dados dessa pesquisa, e a gente vai ver quanto do driver ali para incorporar as questões ESG aparecem na pesquisa, a gente vai ver que só 2% é demanda de clientes. Se eu não estou enganado, porque eu não estou aqui com a pesquisa aberta, mas esse número me chamou muita atenção, 2%. Ou seja, a gente ainda tem um mercado, e esse número é altamente consistente com outras pesquisas que eu mesma fiz sobre o mercado brasileiro, inclusive uma recente no final do ano passado. Então, a gente percebe que o cliente brasileiro, né, o cliente das assets, não está demandando. Então, o que a gente tem, inclusive, é bastante consistente com os dados que vocês apresentam. O que a gente tem como driver de incorporação de questões ESG no mercado brasileiro, segundo a pesquisa nos mostra, é a gestão de risco, e depois eu queria falar um pouco sobre isso, é gestão de risco, é questão compliance, enfim. Então, ela é muito ela é muito supply driven, né? Ela é muito dirigida pela oferta, por quem está ofertando esses produtos. Mas a demanda não está puxando, né? Então, a gente tem, obviamente, algumas casas gestoras que atendem grandes investidores institucionais que estão imersos na complexidade regulatória da Europa e de outros e que demandam, né, esses temas. Mas se a gente for olhar para o investidor varejo, e se a gente for olhar para o investidor doméstico de menor volume, a gente não vai encontrar essa demanda latente sobre questões ESG e sustentabilidade. Então, a primeira questão é como é que a gente traz demandantes para esse mercado, porque isso vai gerar um círculo, né, um ciclo virtuoso aqui de valorizar as questões de sustentabilidade e demandar produtos que entreguem isso. Mas essa é só uma camada da resposta. Eu acho que a gente pode também olhar para outros elementos aqui que aparecem no relatório e procurar outros aspectos importantes que nos ajudam a entender o que está acontecendo no mercado de capitais brasileiro em relação às questões ESG. A primeira questão, eu acho que passa pelo o que é ESG, né? O que as pessoas estão entendendo ESG, porque ESG pode ser compreendido, a gente sabe bem, nem vou ficar aqui gastando tempo com isso, de maneiras muito diferentes. E aí, quando a gente olha no relatório, a gente vê que há uma predominância de critérios de governança, né? Transparência, ética, conselho, e aspectos ambientais. E esses aspectos ambientais, no fundo, eles estão passando por água, energia, resíduos, que é o que aparecem ali no relatório como sendo os temas prioritários nessa incorporação do ESG. E esses são temas que sempre foram fundamentais, em particular a questão de governança, eles sempre foram fundamentais na hora de se analisar investimentos, e as questões ambientais que aparecem, né, na leitura de quais são os critérios ESG considerados, no fundo eu fico me perguntando, né, eles são boas práticas internas, eles são boas, enfim, é boa gestão, né? E muito ainda voltado para o ambiente interno da operação. Então, no fundo, é uma busca por eficiência interna. Isso é um pouco diferente de outras compreensões de ESG voltadas para a alocação de capital e para você poder, de fato, se beneficiar dessa geração de valor econômico que a Luzia estava falando, mas depois eu volto para esse segundo ponto.
O outro elemento, um segundo elemento que também fica claro na leitura da pesquisa de vocês é aquilo que a Luzia já comentou, que é a predominância da razão, né, pela qual esses respondentes estão incorporando questões ESG, que é gestão de risco. Mas gestão de risco é multifacetado, é multidimensional, e o que aparece ali é pouco especificado e muito difuso, né? Então a gente fica se perguntando que risco é esse que está sendo considerado? Será que é um risco mais de compliance? E aí, principalmente, se a gente fala das regulações que vêm avançando, em particular na Europa, mas que pega, né, muita gente, é um pouco diferente, né, de uma questão voltada para eu quero alocar meu capital, porque estou considerando que várias das questões de sustentabilidade significam risco para os negócios de uma maneira mais ampla. Eu não acho que é isso que está sendo capturado por essa resposta mais genérica de ESG como gestão de risco. Um terceiro elemento que também chamou a minha atenção nesse relatório é a predominância de filtros negativos. Então, 46%, de novo, eu não estou com o número aqui, mas como ele ficou na minha cabeça, eu acho que está correto, mas pode anotar. 46% dos respondentes disseram que usam filtro negativo. O filtro negativo é a primeira estratégia ESG que apareceu na história do pensamento econômico, foi o filtro negativo, né? Então, não considerar certos setores da economia no seu universo de possíveis investimentos. Então, esse é o filtro negativo, você exclui. Mas é antiga e já é um pouco. A gente não gosta muito dessa estratégia. Por quê? Primeiro, porque ela não promove uma diferenciação entre ativos de um mesmo setor. Então, dado que a economia global se baseia em diversos setores, é possível diferenciar aqueles que estão caminhando mais numa certa direção da sustentabilidade e aqueles que estão caminhando menos. O filtro negativo ele não captura essa diferença. E o filtro negativo também e aí ele é um problema, ele não captura as possibilidades de geração de valor econômico com estratégias de sustentabilidade. E o que eu quero dizer por isso? A gente já tem um conjunto de literatura importante que mostra para a gente que é possível você gerar valor econômico quando você sai de um nível de gestão de sustentabilidade. Aqui eu estou falando de empresa, né? A empresa. Então, um olhar corporativo, aqui é finanças corporativas. Você tem uma empresa com uma certa prática de sustentabilidade, que é baixa, que, enfim, você melhora essas práticas e com isso você consegue capturar valor. Portanto, o investidor que investe nessas empresas, ele também captura essa transição para melhores práticas de sustentabilidade. Então, a gente já tem, inclusive, evidências de fundos de investimento fora do Brasil que justamente investem em empresas com camadas mais baixas, fazem um engajamento ativo para que a empresa possa fazer essa transição e o valor econômico é gerado nessa transição. Só que o filtro negativo ele não captura isso, porque a priori eu já digo, não vou investir em empresas desse setor. Então, do ponto de vista econômico-financeiro, né, dessa relação de sustentabilidade com o mundo econômico-financeiro, você prejudica essa camada que é importantíssima. E aí a gente pode discutir se isso é desejado ou não é desejado, mas enfim, eu sou uma pessoa de finanças, estou aqui falando qual é um caminho, né, que a literatura de economia e finanças vem discutindo essa aproximação com sustentabilidade. Outro ponto que também me chama a atenção, e a gente pode pensar como é que esses dois dados se relacionam, esse sobre filtro negativo e esse que eu vou comentar agora, que é mais da metade das gestoras entrevistadas declara engajamento com empresas investidas, ou seja, estratégia de investimento, de engajamento ativo, né? Que é uma estratégia ativa. O filtro negativo é uma estratégia passiva. Eu desconsidero uma turma aí que eu não quero nem levar em consideração, né, na hora de investir. O engajamento é uma estratégia ativa, que visa justamente aquilo que eu falei, melhorar essas práticas e capturar o ganho econômico nessa transição. Então, é interessante, né? Existe ainda, tem gente que está se engajando. Agora, a pergunta que fica é,
será que essa captura de valor econômico está acontecendo? E o que precisaria acontecer para ficar mais evidente de que existe esse potencial de captura econômica? A minha leitura é que possivelmente isso não está acontecendo, ainda está numa camada um pouco mais superficial do engajamento com as investidas, porque caso isto estivesse acontecendo, possivelmente outros estariam participando dos investimentos ESG, e que não é isso necessariamente que a gente está vendo. E aí, eu acho que tem alguns elementos que a gente pode trazer para essa conversa, que é sobre a questão da gestão de risco, que eu falei que me parece uma discussão ainda um pouco difusa, não apareceu assim exatamente o que as pessoas estão entendendo que a gestação, né, as pessoas que responderam, o que realmente é essa gestão de risco. Agora, eu posso dizer o que nos mercados mais desenvolvidos a questão da sustentabilidade entra como gestão de risco. Além daquilo que a gente conhece bem, quer dizer, claramente nós não vamos ficar em 1,5 graus, claramente a economia vai mudar em função das mudanças climáticas, todos nós sabemos. E isso nos ajuda a pensar na seleção de ativos, talvez, que ativos eu deveria ou não deveria ter na minha carteira e tudo mais. Mas tem uma segunda camada que é a gestão de risco da carteira, né? Então a gente sempre pensa em gestão de risco na seleção de ativos, mas tem uma segunda camada tão importante quanto essa, que é a gestão de risco da minha carteira. E o que a literatura mostra, as pesquisas recentes mostram para a gente, em particular nos países desenvolvidos, com mercado de capitais bastante profundos, é que ativos ESG compondo uma determinada carteira, eles têm o potencial, não é que sempre vai acontecer isso, porque obviamente depende da seleção desses ativos e o que eu estou chamando de ESG, enfim, né? Mas eles têm o potencial de diminuir o risco dos portfólios, em particular o tail risk, né? O risco de cauda, esse é um elemento. Outro elemento que as pesquisas também mostram para a gente é que carteiras com ativos ESG tendem a ter, de novo, né, tem o potencial de ter uma reação mais lenta a choques macroeconômicos. Então, quando acontece um choque macroeconômico, carteiras que têm ativos ESG, elas têm esse potencial de responder de maneira mais lenta, né? Então, isso é muito interessante, é uma função de hedge, de seguro e proteção dessas carteiras, e isso é um elemento interessante. Não me parece que no mercado brasileiro a gente esteja discutindo esse potencial ou, né, fazendo pesquisas específicas para o mercado brasileiro para entender se esse fenômeno também acontece no Brasil. Então, aquela gestão de risco que é comentada no relatório, ela fica mais, como eu falei, difusa. Que risco? Será que é um risco de compliance? Que daí realmente não captura essa dimensão de proteção de valor econômico das carteiras que a gente vai encontrar na literatura internacional. O ESG mais associado a risco do que a retorno, como eu falei, então talvez esteja faltando um link aí com a geração de valor econômico. E essa geração de valor econômico não é só para transição para energias renováveis, que é o que a gente sempre fala, né? Que aparece com muita frequência, portfólios muito voltados para energia renovável, porque, nossa, vai crescer e tal. Mas não é só isso, né? Empresas que não necessariamente estejam nesse setor, né, ou nesses setores, mas melhoram suas práticas, também podem capturar essa geração de valor econômico. E aí eu gostaria de terminar dizendo, enquanto a gente não fizer essas discussões voltadas, né, mais quantitativas, voltadas para as carteiras no país e de acordo com as características do mercado de capitais brasileiro, a gente ainda talvez vai ficar com agendas ESG, em particular, né, no mercado de capitais, ainda muito supply driven, ainda muito focadas na oferta de produtos pelas assets, ali tentando e buscando, mas os clientes não necessariamente estão fazendo fila e batendo na porta, pelo amor de Deus, eu quero um produto ESG. A gente não vê, né, essa urgência, o que é esquisito, dado a realidade do nosso mundo, né, o que a gente sabe que será o futuro das questões socioambientais. Mas, em todo caso, a gente precisa, de fato, trabalhar nesses fatos econômicos que talvez nos ajudariam a ter uma sustentação maior para oferta e demanda se encontrarem com menos fricção no mercado. E com isso eu paro aqui para a gente continuar a conversa. Obrigada, Annelise e Luzia. Já começamos bem. Eu vou interromper aqui as perguntas que a gente tinha já conversado um pouquinho, só para passar algumas perguntas. Primeiro, alguns comentários, né, e perguntas que o pessoal está fazendo aqui. O César Augusto falou disso, né, de que realmente a gente precisa dessa necessidade de educar o investidor em relação a esses produtos, né?
A gente sempre aqui na Ambima, quando discute desenvolvimento de mercado em geral, a gente não está falando nem só de produtos sustentáveis, né? A gente tem, às vezes, essa discussão de se é o ovo ou a galinha. Falta oferta, falta demanda, falta aí. E, no fim, a gente acaba essa construção de instituições, porque a gente está falando isso, né? A gente precisa de instituições e de demanda, oferta, regulação, plataforma, né? No fim, a gente precisa de um conjunto de iniciativas. Então, a gente precisa da educação do investidor, a gente precisa educar os profissionais, a gente precisa de autorregulação, a gente precisa do mercado de carbono, da taxonomia, de todas essas instituições que preenchem o quebra-cabeça, né? Então, eu acho difícil a gente responder se só a educação do investidor. Acho difícil, não. Só a educação do investidor não vai resolver. A educação e mais esse conjunto de outras iniciativas, né? E de integração desses riscos e de avaliação e de refletir os riscos no valor dos ativos, em conjunto com os profissionais, talvez, né, a gente veja uma evolução. A gente sempre vê, a educação não resolve tudo, né? Se você precisa de uma série de outros arcabouços para resolver. Aí tem uma pergunta geral aqui, mas que eu acho bem legal a gente fazer, é da Vanessa Rossetti. Ela está falando, pedindo para uma avaliação de vocês em relação ao impacto que todos esses eventos do ano passado, COP30, né? A gente teve, enfim, a discussão de sustentabilidade estava muito forte no Brasil no ano passado, e se isso teve, em termos práticos, né, algum impacto mesmo. Eu tenho uma opinião, mas eu vou deixar vocês responderem antes, né? Isso gerou direcionamento de capital, priorização de agendas nas empresas, no governo, né? Foi só mobilização e não temos nenhuma consequência, né? O que foi o impacto da COP30? COP30, diga, toda essa agenda, né, que foi tão forte no Brasil o ano passado, como é que vocês veem o impacto dela agora, né, na agenda real e no que está acontecendo e no que deve acontecer a partir desse ano? Quer começar, Luzia? É uma pergunta fácil, né, gente? Simples, tranquilo. Não, mas eu vou responder com base um pouco no que a gente está presenciando e está vivenciando aqui na nossa realidade, né? Eu acho que sim, teve um impacto bastante positivo, não só os próprios eventos, mas eu acho que o mundo hoje está mudando muito rápido, né? E a gente até estava conversando ontem, né, sobre o impacto, né, de conflitos geopolíticos, né, de todo o cenário que a gente está vivendo hoje, e que o Brasil se mostra ali como um país que pode oferecer algumas soluções importantes, cada vez mais, né? E isso foi muito discutido na COP, teve o evento do PRI também aqui no Brasil, então a gente teve o ano passado ali, né, trouxe muito holofote para cá. E trazendo muito, né, dessa perspectiva que sim, existem soluções que a gente pode oferecer, existem temáticas extremamente complexas, né, hoje no mundo, né, que cada vez mais, né, vai ter que se desvencilhar, né, dos combustíveis fósseis, né, por uma série de razões além da climática, né, eu acho que a climática hoje, né, na discussão toda acabou ficando em segundo plano, né, porque a gente está falando muito sobre a questão, né, de segurança energética, e até eu estava conversando com um dos analistas, né, que fala muito sobre energia, e ele falou muito do conceito de independência energética, que eu achei muito legal, né? Como é que cada país, cada região, né, vai se tornar cada vez mais independente por conta desse mundo que a gente vivencia hoje e até mesmo pelas questões climáticas. Então, acho que o Brasil tem muita solução para oferecer, a gente trouxe muito ali a discussão, né, de como atrair esse capital estrangeiro, especialmente para as soluções que a gente pode ofertar. Então, acho que isso está muito no dia a dia da gente aqui que discute essa temática. Porém, tem um outro lado que eu acho que pode ser algum tipo de entrave, que é realmente a segurança, né, o arcabouço legal, né, que a gente consegue demonstrar para esses públicos, tá? Porque no final das contas é isso, o investidor, ele vai colocar o dinheiro no mercado que seja mais seguro, né, que ele tenha menos risco, que ele consiga ter a garantia de que aquele investimento vai ter um retorno, mesmo que
inclusive no longo prazo, porque essas soluções, elas muitas vezes são de longo prazo, ela precisa de que a gente chama de um capital mais paciente, de um investidor ali, né, que não está olhando para o curto prazo, para o retorno ali no próximo mês, né, que é um tipo de investidor totalmente diferente. E aí a gente precisa, o quê? Demonstrar que a gente tem ali um arcabouço legal, né, para soluções, por exemplo, data centers, né, que a gente fala muito, me parece uma solução muito interessante para cá, mas existe uma série de temas que a gente tem que discutir, né, que tem que estar colocado na mesa, até mesmo para assegurar, né, a existência, né, dessas soluções no longo prazo, impacto nas comunidades, a questão hídrica, né, e mesmo, né, a geração de energia, né, em determinados locais. Outro tema também que está super em alta, né, a questão dos minerais críticos, né? Como é que a gente consegue aproveitar aqui o nosso potencial? Será que a gente só quer ser mais um fornecedor de commodities, né? Talvez a gente não queira isso. Talvez a gente queira atrair um investimento para cá no desenvolvimento de tecnologias, de soluções de processamento. Mas como é que a gente oferta isso? Como é que a gente dá garantia que nós somos um país seguro né, para esse desenvolvimento? Então, eu vejo muito dessa forma, assim, no universo aqui que a gente trabalha, tem muita gente interessada, tem muita gente com dinheiro para alocar nas soluções, porque sim, a gente precisa desenvolver essas soluções, mas ao mesmo tempo a gente tem que oferecer um ambiente seguro, né, para que tenha ali, né, um longo prazo, com um retorno, mesmo que ele seja, né, um retorno menor, né, aí você comentou sobre, né, o blended finance, né, então você traz ali um capital que não exige um retorno tão grande para atrair, né, um outro capital mais agressivo. Então acho que a gente tem várias questões ali a serem consideradas. E aí um outro ponto assim que eu queria comentar que é muito do nosso dia a dia, eu tenho tido muito mais conversa, né, durante esse ano, com family office, com alguns investidores do nosso private, então aquele pessoal que realmente quer diversificar os seus investimentos para soluções mais sustentáveis, para investimentos de impacto, para private equity, então assim, para produtos alternativos que a gente chama, né, que tenham ali a demonstração do retorno, e a gente tem muitos exemplos que têm assim um retorno bastante interessante, né, se comparado ao nosso mercado atual, e que tem ali um diferencial de trazer impacto positivo. Então, eu tenho assim participado de várias conversas com o nosso pessoal do private também, com outros, né, investidores institucionais, olhando também para isso como uma forma de tentar diversificar. E aí, Anne, tem um comentário que eu queria fazer, né, quando você estava falando sobre como é importante a gente avaliar as carteiras aqui locais, né, para tentar identificar essa criação de valor, né? E aí, assim, eu acho que tem que ter realmente pesquisas aqui locais, porque a gente tem um cenário muito específico, né? E assim, não é chover no molhado, eu sempre falo isso em todas as, né, em toda vez que eu vou comentar, mas assim, de fato a gente tem que considerar que o Brasil é um país que tem ainda uma taxa de juros muito alta, né? Acaba, né, assim, não atrai tanto esse tipo de produto ou de investidor, né, que quer ali um produto alternativo, um produto de maior risco, né? Então a gente tem que ponderar muito isso. A gente vive essa realidade no nosso mercado de capitais, né? A própria bolsa, né? A gente ainda tem muitas limitações. Então, se a gente for comparar, né, com bolsas lá fora na Europa, no próprio Estados Unidos, né, o nosso perfil ele é bastante diferente e acaba dificultando um pouco, né, dessa identificação de como a gente cria valor. E aí sim, né, essas soluções que a gente tem para ofertar pode ser ali, né, um nicho de mercado muito interessante que vai mostrar a nossa relevância, a nossa importância. Só que assim é um mercado ainda muito menor, muito pequeno, né, se comparado ao que a gente tem hoje, né, em títulos públicos, por exemplo. A gente não vai inverter, né, esses percentuais, mas a gente pode sim avançar um pouco mais, dependendo do cenário aí que se for, né, que for se desenhando aí, né, ao longo dos próximos anos, que é o cenário macroeconômico que é muito importante. A gente não pode, né,
tirar isso dessa conta, né? Então, quando a gente vai falar sobre a importância dos fundos ESG, das estratégias de investimentos sustentáveis, é sempre olhando com esse cuidado, né? Que o nosso mercado realmente é bastante desafiador, né? Por conta da importância do tema, mas por conta do próprio cenário macroeconômico. Gente, vou continuar aqui nas perguntas do público, depois a gente, se der tempo, senão a gente segue aqui com o pessoal, né? A gente eu mencionei um pouquinho taxonomia sustentável, né? E a gente tem uma pergunta aqui da Thaís Domingues, se a taxonomia sustentável tem potencial de mudar essa dinâmica. E aí, Luzia, eu vou até emendar com aquela discussão que a gente teve. Então, a gente tem a taxonomia sustentável vindo, o mercado de carbono, e a gente tem também o esforço, né, de S1, S2, as novas regras contábeis. E às vezes a gente trata esses temas como aquela bala de prata, né? Vai vir a taxonomia sustentável e ela ajuda, resolve e tal. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, né, dessas regras, sistemas, né, procedimentos que a gente está criando e o papel que eles têm, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que não, a taxonomia vai resolver, vai surgir a taxonomia, né? Aquela é o que faltava, era a peça do quebra-cabeça que faltava. Então, eu queria aproveitar a pergunta da Thaís para, óbvio, a gente falar da taxonomia, mas esses outros aspectos e o quão eles resolvem mesmo, o quão é incremental, né? E o que a gente, como é que a gente olha para eles. Tá bom, vou responder aqui do ponto de vista mais, né, da prática aqui que a gente tem observado, e vou deixar para a Anne complementar ali com mais estudos, que eu acho que a fundamentação ali, né, acadêmica é super importante. Na prática, o que eu acho, assim, são ferramentas extremamente importantes, eu acho que são necessárias para que a gente consiga evoluir, não só pelo nosso lado, da gente conseguir selecionar aqueles ativos que são mais sustentáveis, porque a gente tem critérios mais claros, né, que são definidos pela taxonomia, a gente tem informações mais consistentes, padronizadas ali pelo IFRS S1, S2, né, a gente tem ali um mercado de carbono potencial que vai demonstrar ali, né, em termos econômico-financeiros, né, de fato, quem vai ser mais impactado ou não. Então, eu entendo que todas essas ferramentas, né, e diretrizes são extremamente importantes. Só que tem um outro ponto que eu acho muito importante, é o engajamento com todas as partes, né? Esse diálogo e essa discussão, né? Com o IFRS, e eu tenho falado bastante sobre isso, eu acho que as empresas, né, elas têm um esforço enorme para reportar, né? Porque é regulatório, a CVM, né, vai exigir isso a partir do reporte em 2027. Então estamos aqui, está em cima, né? Então eu vejo muitas empresas muito preocupadas e realmente, né, tentando entender a fundo como fazer esse tipo de reporte. Mas aí, por outro lado, eu acho que aqui do nosso lado, né, do mercado dos analistas, né, a gente ainda precisa entender um pouco mais o que vai ser isso, né? Quais são os indicadores que vão ser reportados, se a gente vai conseguir mesmo integrar num valuation, né, numa análise de ativos. O que eu diria que, assim, por enquanto, ainda não. A gente ainda não está enxergando esse dado como, né, uma bala de prata que eu vou conseguir integrar 100%. Né? Por isso que eu acho muito importante que a gente tenha esse diálogo entre todas as partes, porque não vai ser perfeito nos primeiros anos, né? A gente ainda vai ter, né, empresas que vão reportar, que vão ter que corrigir, que vão, né, vai ter que padronizar, vai ter que ter um ajuste ou outro, isso, né, super, né, faz parte do processo, mas o que a gente tem que olhar é mirar lá na frente. Na frente, eu quero realmente que essas informações sejam utilizadas, né, que a gente demonstre claramente quais são os impactos econômicos de riscos e oportunidades, sejam elas de clima, biodiversidade, capital humano, né, e todos os temas que estão na pauta aqui, né, para a série do IFRS. Mas para isso a gente tem que ter um diálogo mais consistente. Eu acho que não é só num momento, em uma reunião ou numa discussão, mas a gente tem que ter uma agenda ali contínua para a gente ir debatendo com essas várias partes, né, empresas, analistas, né, agências de rating, né, consultorias, enfim, todo mundo que está envolvido nesse mercado, para que a gente consiga olhar ali para frente e chegar num denominador comum. Como é que a gente vai responder essas, né? Como é que a gente vai integrar essas questões
de uma forma mais consistente, tá? Então, é um pouco da minha visão. Vou pegar aqui a bola da Luzia. Enfim, eu super concordo com ela. Não sei se eu teria muito a acrescentar. Vou tentar só complementar um pouco, mas assim, trazendo essa reflexão que eu concordo totalmente com o que ela já apresentou. Eu acho que esses instrumentos, primeiro que eles não são iguais, eles não se propõem a mesma coisa. Então, a gente precisa separar, por exemplo, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele vai tratar de um sinal de preços diferente e tal. A taxonomia e o S1, S2, eles têm um objetivo um pouco distinto, que é talvez a taxonomia, dependendo de como ela vier a ser futuramente, né? Mas como ela está agora, né, aqui ela se propõe, ela e o S1, S2, eles têm esse objetivo de reduzir a simetria de informação, contribuir para a disciplina de mercado, porque a partir do momento que você traz mais informação para os agentes, na hora de tomar a decisão, eles podem estar um pouco mais bem informados para tomarem decisões sobre o que é realmente importante para a sua tomada de decisão. Mas, no fim das contas, a gente cai na tomada de decisão individual, né? Dentro de um ambiente financeiro, dentro de um ambiente que tem certas regras, porque é isso. Se eu vou para um hospital tem as suas regras. Se eu vou, né? Então, cada um tem o seu jeito de operar. E a gente não pode esquecer que economia e finanças são ciências, inclusive, né? O que é ciência? Ciência é algo que a gente estuda por um período de tempo e procura entender padrões que se repetem. Então, existem padrões que se repetem e que a gente consegue derivar certas leis de economia e finanças. Uma delas, por exemplo, é que as pessoas elas reagem a incentivos, né? Então, as pessoas, elas sempre estão avaliando trade-offs. Isso é uma lei, assim, qualquer livro-texto de economia vocês vão encontrar isso. As pessoas sempre avaliam trade-offs, então nenhuma escolha é livre de custos e benefícios, né? E, bom, se eu fizer isto, o que eu estou não fazendo, o que eu estou deixando na mesa, né? Nós todos aqui, estou vendo que temos 160 pessoas aqui hoje, nós todos que estamos aqui não estamos em outro lugar. Como regra geral, né? Então, nós estamos avaliando trade-offs. Olha, se eu vou lá nessa live super legal do mercado de capitais da Ambima, eu não estarei em outro lugar. Eu fiz a minha avaliação e prefiro estar aqui. Então, todos nós sempre olhamos trade-offs, fazer isto versus fazer aquilo. E todos nós reagimos a incentivos, né? Então, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, por exemplo, ele vai procurar trabalhar na estrutura econômica de incentivos, né? Ao determinar ali nível de emissões máximos e você buscar os allowances para fazer as suas emissões, enfim, então ele vai trabalhar nessa estrutura econômica. A taxonomia e o S1, S2, eles só vão ter um impacto de mudar comportamento e mudar a decisão se eles trabalharem também na estrutura econômica de incentivos. Eu estava comentando ontem, né, na nossa conversa, que tem um paper muito interessante que foi publicado recentemente sobre a avaliação do primeiro ano do S1, S2 na Turquia. Então, o que eles avaliaram? Eles fizeram uma análise de conteúdo, que é uma metodologia qualitativa, enfim, e eles avaliaram todos os relatórios S1, S2, porque foi obrigado também na Turquia as empresas de capital aberto a terem os seus relatórios publicados, seguindo a metodologia S1, S2 e tal. Então, eles analisaram das empresas listadas no mercado de capitais da Turquia qual foi o resultado desse primeiro ano de implementação. E aí o resultado foi, eu acho que um pouco o que é esperado, assim, um balaio de gato, né? Então a gente tem, acho que grandes conclusões ali, enfim, não vou aqui ficar falando do paper, porque ele é extenso, mas basicamente, né, uma reprodução daquilo que já vinha sendo feito antes em termos de relato. Então, GRI, relato integrado, dá uma repaginada e virou o S1, S2. Materialidades, a compreensão de materialidades muito diferentes, então não dá para comparar os relatórios, isso não sou eu que estou falando, é o que está lá na conclusão do relatório. Enfim, o resumo da ópera é que os escopos também muito diferentes de relatos. O resumo da ópera é que não mudou nada em relação nesse primeiro ano, né, gente? É óbvio que a gente tem que olhar para uma trajetória, é o primeiro ano, as coisas vão se ajeitar, enfim, né? Vamos colocar também esse olhar cuidadoso aqui, mas que não veio nada muito diferente do que já estava vindo, né?
do que já estava vindo com GRI, com relato integrado, enfim. Então, a gente também precisa cuidar das nossas expectativas, achar que isso vai resolver o problema de alocação de recursos. O problema de alocação de recursos, o problema de alocação de capital para a agenda de sustentabilidade é um problema econômico. Então, a gente vai ter que trabalhar, reduzir a simetria de informação ajuda, mas são outras questões que vão, de fato, mudar o ponteiro. E só para terminar, para não dizer que eu não falei das flores, esse ponto que a Luzia trouxe sobre as nossas taxas de juros serem, as taxas reais de juros no Brasil são as taxas mais altas do mundo, isso de fato leva a um esvaziamento do investimento e do investidor de risco. E isso é um problema para a agenda de sustentabilidade, porque vários dos projetos de sustentabilidade que a gente ama, porque eles são incríveis para nos ajudar com o problema da sustentabilidade, eles são, em termos financeiros, projetos de risco. E aí, se eu tenho uma lacuna de investidor de risco no Brasil e na América Latina, então só para vocês terem uma ideia, né, o investimento em private equity, venture capital da América Latina representa cerca de 1% do investimento de risco do mundo todo. Só a economia brasileira representa 6% da economia mundial. Só para vocês terem uma ideia da magnitude de como a gente tem uma carência de investimento de risco no Brasil. Isso é estrutural, tá? Isso é estrutural. E é um pouco aquela ideia: pega um, pega geral, vai pegar você também. Pega aqueles que estão investindo em tecnologia, pega e pega a turma da sustentabilidade também. Então, esse é um problema que a sustentabilidade está junto com outros, não é exclusivo do nosso tema, né? E aí tem a ver com essas taxas estruturalmente mais altas, e tem a ver com outro elemento que a gente discute pouco também, que é a baixa produtividade da economia brasileira, que é um problema que vem desde a década de 1980, enfim. Então, para encerrar, a gente tem um problema de origem econômica. Obrigado, Annelise. Agora ela deixou bem mais fácil o problema para a gente resolver, então. Deixa eu só, antes de fazer a próxima pergunta, a Anne-Marie perguntou aqui se a gente pode participar de um outro debate. A turma aqui da Ambima vai entrar em contato com você. Espero que eu esteja falando o seu nome certo, Anne-Marie. A gente entra em contato com você aqui, a Amanda, que é do nosso time de sustentabilidade, para ver se a gente consegue viabilizar. O problema de ter uma consultora como a Denise Rios é que ela faz consultoria durante a live, né, gente? Aí a gente tem que responder. Ela escreveu assim: Luzia, vou pedir para você me ajudar. Sobre a gestão de risco nos fundos no mercado de capitais, em geral, o ideal não seria uma recomendação da Ambima reforçando a importância do dever fiduciário do gestor, no sentido de considerar essas questões como um risco geral, não só dos fundos IS, né, ou dos fundos ESG. Porque especialmente no G e temas de impacto das mudanças do clima, isso é muito material. Denise, eu não sou super especialista aqui na nossa autorregulação, mas a gente olha tanto para a gestão de risco, né, para dever fiduciário, de forma não prescritiva, né? Tudo que for material, né, para precificação, impacto, solvência, né, liquidez daqueles ativos. Então, obviamente, né, entre isso e prescrever e dizer tem uma diferença. De qualquer maneira, vou levar a sugestão aqui para os nossos fóruns de representação, mas vou deixar a Luzia, que está lá, né, fazendo isso, responder melhor. A gente tem o Código Brasileiro de Stewardship também, né, Billy? Eu acho que também o código tem ali, é voluntário também, mas ele demanda que os investidores institucionais integrem, né, as questões ESG na avaliação dos ativos como parte do seu dever fiduciário. O problema aí, essa discussão é assim, não tem fim, tá? É que eu acho que a gente está aqui num ambiente em que as pessoas entendem de fato, né, que fazer essa integração faz parte do dever fiduciário, mas isso não é senso comum, tá? A gente tem muito investidor ali que entende que não, que ali o dever fiduciário é olhar só para o retorno, independentemente de risco, sócio, assim, eu não tenho uma caixinha específico, tá? Então, assim, tem muito investidor que fala, não, isso aí é perda de tempo, digamos assim. Eu estou falando aqui porque temos esse cenário, então é muito difícil a gente ter um consenso que sim, temos que integrar, embora aqui a gente saiba, né, que a gestão de riscos é super importante, incluir esses aspectos também, até porque a gente tem, né, muitos riscos socioambientais e climáticos e de governança que afetam sim as carteiras, né, que mexe ali no bolso do nosso investidor final ali.
Então, acho que a gente está aqui dentro desse consenso, mas não é todo mundo que entende isso como parte do dever fiduciário, tá? Então, por isso que eu acho que é um pouco mais complexo ali, né? Como você falou, não dá para ser prescritivo, não dá para ser ali, né? Tem que ter ou não. Muitas vezes isso acaba sendo voluntário, a gente já tem algumas referências para isso, mas não dá para colocar numa regra, por exemplo, né? Aí eu queria comentar rapidinho esse ponto da Luzia, porque é exatamente esse ponto que ela trouxe, essas diferentes compreensões sobre dever fiduciário, que está no centro do movimento do backlash ESG nos Estados Unidos, e aqui não estou falando daquilo que sai na imprensa, não, estou falando do que está nas cortes, da decisão judicial. Então, essa é uma discussão que ela é muito técnica e que é exatamente essa discordância com base em estudos quantitativos e leis e tal, que está no centro da judicialização do tema nos Estados Unidos, e também não existe ali uma resposta única, falando pelas decisões das cortes e pelo que está sendo discutido no aspecto técnico. Então, é bem séria essa discussão, né, sobre esse sentido, então eu queria concordar com a Luzia, e só também trazer um outro ponto, eu fiz com outros dois colegas, a Viviane Prado e o Ricardo Rochman, lá da GV, a gente fez um estudo no final do ano passado, junto com a Caixa Seguridade, enfim, e que passou por a gente estudar os mecanismos legais e os códigos presentes no Brasil relacionado com o dever fiduciário e, por exemplo, a questão climática. O que a gente estava tentando entender é se existia algum problema jurídico que impedisse. Então, aqui o caso era diferente. O caso, assim, há algum impedimento jurídico de se incorporar questões climáticas para o dever fiduciário? Porque, do ponto de vista legal, essa é uma questão importante. Daí a gente encontrou que, do ponto de vista jurídico e legal, a porta está aberta. Quem quiser, pode. Né? Então, não existiria um debate no sentido contrário, do tipo, você incorporou e não deveria ter incorporado. Porém, para motivar o comportamento, aí é a compreensão de cada gestor sobre o que é, de fato, o seu dever fiduciário. E aí é individual. A gente está chegando quase no final aqui. Eu vou fazer uma das perguntas que a gente discutiu ontem, que tinha a ver com maturidade e tamanho das casas, né? A gente vê no relatório que tem uma correlação entre o grau de maturidade e o volume sob gestão, né? E o tamanho das gestoras. Ela não é completa, né? A gente encontra gestoras de tamanhos diferentes, também menores, também em graus, mas eu acho que vale em graus diferentes de maturidade, mas acho que vale a pergunta, né? SG é realmente um luxo das grandes gestores, das que já têm recurso, estrutura, né? E aí aquela correlação, né, que você não sabe se vai para lá, ela faz SG porque ela já é muito grande, ela cresceu fazendo SG. É só uma condição necessária para as grandes? Como é que vocês enxergam isso? A Annelise mencionou, por exemplo, que existe a possibilidade de você ter um certo ativismo, e a gente já tem algumas gestoras pequenas no Brasil fazendo isso. É muito pouco, né? Mas tem uma ou outra que atua no setor de óleo e gás para fazer as empresas migrarem para renováveis, né? Então você tem uma carteira que é só de óleo e gás, que a princípio não parece sustentável, mas seu objetivo vou pressionar essas empresas. Isso é algo que as pequenas podem fazer, né? Como é que vocês veem essa ligação entre SG e tamanho de porte das instituições que atuam no nosso mercado? Bom, vou começar aqui falando, né, eu acho que essa foi um dos pontos que me perguntam bastante, né, porque a pesquisa mostra, né, claramente, sim, que as gestoras maiores, né, são as que têm as práticas ali, né, já há mais tempo, estão mais consolidadas, né, têm um grau de maturidade maior, e existem algumas razões para isso, né. Primeiro, assim, é uma demanda regulatória, né, então as grandes instituições, as assets vinculadas aos bancos, né, geralmente tem ali, né, questões regulatórias, e a gente como uma asset, né, global, né, tem demandas da Europa, né, de outros mercados também, faz com que a gente tenha ali processos que são mais robustos ou que têm equipes mais dedicadas, né, pelo tamanho sim, porque tem mais recursos no final do dia, né, mas também por uma demanda regulatória e de mercado, tá?
E também tem a questão de você ter ali uma oferta, uma grade de produtos muito maior, né? Então, a gente tem ofertas para clientes, né, do varejo até institucional. Então, você oferta ali uma quantidade de produtos diferentes, e aí faz parte da nossa oferta ter ali produtos, né, de investimento sustentável, e para isso a gente precisa ter estruturas é, maiores para isso, tá? Até porque a gente avalia uma quantidade de ativos bem grande, então precisa ter metodologias, precisa ter provedores, né, que nos auxiliam a fazer todas essas análises. Mas tem uma parcela do mercado também, Billy, que eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, que são aqueles gestores mais de nicho mesmo, que vão olhar para investimento de impacto, que vão olhar para estratégias, né, mais direcionadas, né, que vão captar recursos, né, ou de um investidor lá fora que tem esse capital para alocar aqui, né? E a questão do tamanho, Anne, é super importante, né? A gente estava tendo uma reunião com um dos gestores, né, de private equity, ele falou assim, ó, o mercado todo aqui no Brasil é um gestor de private equity nos Estados Unidos, né? Então a gente ainda tem um volume muito pequeno, mas temos um mercado ali e desse perfil de gestores que eu vejo assim, são pessoas altamente capacitadas, né, com estruturas ali 100% direcionadas para a integração, para olhar para ativos que tragam ali o benefício, que tenham um impacto positivo. E para isso você tem que ter, né, pessoas que tenham um conhecimento mais profundo, né? Essas gestoras têm estratégias que são extremamente sofisticadas, né? Seja né, estratégias de soluções para as questões climáticas, regeneração de áreas, enfim, são coisas que exigem, né, um conhecimento técnico muito profundo. E esse perfil, embora o volume não seja tão grande, mas é um perfil que a gente tem no nosso mercado, né, Billy, que se enquadra facilmente naquele perfil engajado, que é aquele gestor que está com aquilo, né, já no centro do seu negócio, né? Então, acho que não dá para a gente tem que considerar esse mercado. E acho que até conecta um pouco com aquela pergunta que você fez, assim, será que, né, a gente, né, o nosso mercado aqui, né, depois de COP, depois de PRI e tal, acabou se destacando? Eu acho que sim, algumas dessas gestoras estão aproveitando o debate que veio para cá em relação ao clima e estão propondo soluções de tecnologias climáticas, né, de soluções ali, né, que vão olhar para o aspecto social também, né, e a gente vê muita coisa bacana por aí e são gestoras extremamente sofisticadas. Anne, quer comentar? Não, só Gabaritou. ouvindo aqui, só Luzia ouvindo. gabaritou, vamos para a próxima. Gente, a Isadora fez uma pergunta aqui olhando bem para a fronteira e futuro, né? Ela está falando que ela vê muito o nosso setor ainda tratando clima e natureza como frentes diferentes de atuação. É verdade, Isadora, né? Não vamos nem discutir isso. E que ela entende que essas agendas estão super conectadas, né? E são, no fundo, são a mesma agenda, né? Não dá para pensar em clima sem pensar em natureza. E ela pergunta assim: como vocês avaliam a atuação dos fundos de investimento em natureza, biodiversidade e desmatamento hoje, pensando que está chegando o TNFD, né, no próprio IFRS, né, não agora, né, mas vai chegar. E o que vocês acham que precisa para dar mais robustez nisso, né? Falta dado, falta capacity building, falta guidance, mais estudos, o que falta para a gente começar a trazer a agenda de natureza? Eu acho que a gente nem chegou, a gente está longe de chegar em natureza da maturidade que a gente tem em clima, né? Mas eu acho que era legal vocês comentarem um pouquinho. Acho que a Anne, do ponto de vista, né, mais de quem acompanha academicamente, e a Luzia que está ali numa instituição, como é que vocês veem isso e como é que se enxergam o futuro disso? Posso pegar aqui para dar um respiro aí para a Luzia. Bom, então eu vou falar sobre a minha perspectiva, né, mais acadêmica. Bom, infelizmente eu gostaria de ter uma resposta melhor, mas como eu não tenho, eu vou ter que dar a que eu tenho. E a que eu tenho é o seguinte: enquanto a economia brasileira, e aí eu estou falando economia real, a gente não olhar para a nossa biodiversidade, né, para o potencial da nossa bioeconomia e colocar isso no centro da agenda econômica brasileira, porque, de novo, este não é um problema
do setor financeiro. Ele é o que a gente vê no setor financeiro, essa separação que você está falando, que é real e tudo mais, é um problema, é um reflexo de algo que a gente vê na economia real. Então, quais são os principais setores e motores da economia brasileira, por exemplo, né? Aqueles que contribuem de forma mais importante para o PIB e para a balança comercial. São setores que dependem muito, né, do ecossistema natural e, em larga medida, com algumas exceções, e temos setores aqui que estão evoluindo bastante, mas são setores que ainda são setores, olham para o capital natural como fonte de input, né, para o seu produto. Então, se a gente pensar num fluxo muito tradicional, né, que você tem um input, você processa e você gera um output, você ainda tem uma necessidade muito grande na economia brasileira de tirar esses inputs que vêm do capital natural. E eles são muito importantes para a produção econômica brasileira. Então, a gente tem um problema de reorganizar a nossa economia para que seja uma economia que valorize o recurso natural de outra maneira. Falando aqui só da questão natural, mas obviamente a gente poderia falar também de capital social, a gente poderia falar de uma economia do conhecimento, que, aliás, está muito conectada com o capital natural, né? Se a gente quer avançar na bioeconomia, a gente vai precisar muito dessa economia do conhecimento. Então, que a gente não valoriza no Brasil. Então, enfim, acho que a gente tem muitos desafios que passam pela economia real, cujos reflexos a gente vê no setor financeiro. Então, ou a gente trabalha e discute isso na sociedade brasileira, ou a gente vai continuar tratando essas coisas de maneira... E aí não vai ter TNFD que resolva isso, porque a força econômica vai ser maior na outra direção. Luzia, quer comentar? É uma coisa que, né, eu acho que a própria Isadora mencionou aqui, e aí falando do ponto de vista mais técnico, a incorporação, né, de aspectos ligados à natureza e como isso se relaciona ao clima. Ele é um baita desafio para a gente, tá? E assim, eu não estou falando só dos gestores de recursos, mas para os bancos também, né? As instituições financeiras. Eu tenho, né, conversado bastante com as equipes lá do banco que estão trazendo, né, todas as referências e tentando incorporar na análise, né, de financiamento, inclusive, e passa assim por um estudo extremamente aprofundado, assim, de, né, quais são os setores que vão ser mais afetados ou quais são os setores que vão nos impactar mais. E aí tem uma questão de base de dados, né, que é extremamente importante quando a gente está falando de dados relacionados à natureza e à biodiversidade, né? E aí a gente acaba usando várias fontes e, assim, dependendo de como você usa, você pode chegar a resultados, assim, né, extremos. Então, tem que tomar bastante cuidado também com o uso, né, de todas as ferramentas e das bases de dados, e a gente tem tentado testar, né, algumas delas para chegar num denominador comum ali, né, naquilo que a gente realmente entende, né, pela percepção e pelo conhecimento, né, das pessoas que trabalham com isso já há bastante tempo, né, especialmente o time de riscos socioambientais, né, que tem uma visão muito mais aprofundada sobre esses impactos, né, e aí conciliar um pouco dessas percepções e discutir mesmo. A gente discute muito internamente, né, os resultados que a gente chega nessa incorporação. E aí isso a gente está falando de um mundo que vai ser impactado diretamente, que são as instituições financeiras que estão concedendo crédito, financiamento para atividades que potencialmente podem ser impactadas ou podem impactar ainda mais. Para o mundo das gestoras de ativos ali do mercado de capitais, aí já é uma outra discussão, a gente está muito distante ainda. Tem a capacitação, né, Billy? A gente tem várias capacitações dentro da própria Ambima, né, discussões, né, PRI, todo mundo ali bastante engajado, mas assim, legal, a gente olha tudo aquilo e fala, tá, e o que eu faço com isso, né? Será que eu levo esse pacotinho ali, vou carregar tudo isso para o meu gestor e falar assim, e aí, você vai incorporar a natureza na tomada de decisão? Assim, a gente ainda tem um caminho longo a percorrer nesse lado do mercado de capitais, tá? Ô, Billy, só para terminar numa nota mais positiva, porque eu acho que o meu comentário anterior foi, nossa, a gente tem que, né, mudar um caminhão de coisa. Existem soluções em vários países do mundo que são chamados mercados para ativos ambientais. Então, você tem vários países que encontraram caminhos de você criar mercados localizados para certos ativos ambientais, que é uma forma de você tentar trazer
para o ambiente econômico, um sinal de preços em relação a várias dessas questões, áreas protegidas, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter mercado de água na Califórnia, em outros lugares do mundo, na Nova Zelândia, mercado para recursos pesqueiros, na Nova Zelândia e na Austrália. Então, existem caminhos. No Brasil, vejam, o mercado regulado de carbono é uma espécie de mercados para ativos ambientais. E a gente está começando a discutir isso no Brasil hoje, né? Assim, não hoje, porque a lei já foi aprovada em dezembro do ano passado, mas enfim, a gente ainda, né, tem um tempo aí para implementação. Então, esse talvez pudesse ser um caminho, se a gente acelerasse conversas para potencial de mercado para ativos ambientais no Brasil, seria um caminho para a gente facilitar essa alocação e incorporação das questões de natureza nas decisões financeiras. Obrigada, Nenise. Pessoal, eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar, mais geral, para a gente tentar terminar num tom mais positivo, não é mesmo? Mas antes de eu fazer a pergunta, eu queria pedir para vocês darem uma olhada no chat. A Flávia, que é da nossa equipe de comunicação e que faz todo o engajamento aqui para a gente desse ecossistema de sustentabilidade, ela que cuida do tema aqui, está colocando para vocês a avaliação do evento, tal. É super importante para a gente. Vocês avaliarem, a gente entender se estamos no caminho, se precisam de outras coisas, né? Então, por favor, avaliem aqui, a Flávia vai ficar super feliz, a gente também. E para a gente terminar um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta bem aberta, e bem, né, daquelas específicas, assim, se vocês tivessem que escolher uma coisa, né, algo pragmático ou não tão pragmático, mas que a gente precisa fazer no próximo ano, né, ou nos próximos anos, para essa agenda evoluir no nosso mercado, né, especialmente, o que vocês fariam, assim, né, o que vocês recomendariam para a gente terminar nessa coisa mais prospectiva? Bom, vou lá, vou começar então. Bom, o que eu acho que a gente faria, né, e estamos fazendo até, né? Eu acho que é muito esse contato com os nossos clientes, né, para mostrar os produtos, mostrar até os nossos processos, né? A gente faz muito isso, né, para explicar o que realmente a gente está considerando como, né, investimento sustentável, o que é importante, o que não é, né, o que a gente está as ferramentas que a gente tem utilizado, né, e compartilhar muito esse conhecimento, né, com clientes e com, né, quem tiver interesse e pergunta aqui para a gente sempre tá fazendo isso, né, e eu acho que a regulação tem sido um caminho bastante interessante, né, então muitos, né, das demandas que a gente recebe, às vezes, vem por meio de requisitos legais de regulação, né, que estão se tornando cada vez mais restritivos, então acho que esse é um outro caminho interessante. E assim, né, gente, acho que a gente falou muito sobre os desafios, né, mas nunca do ponto de vista pessimista, né, Anne, Billy, eu acho que, embora muitas vezes pareça assim que a gente está longe, mas eu acho que a gente tem percorrido um caminho bem interessante. Lógico que não é na velocidade que a gente gostaria, mas eu tenho uma perspectiva bastante positiva, apesar de todos os percalços, apesar de toda, né, de toda a situação que a gente, né, tem que enfrentar aqui, os desafios nossos do dia a dia. Mas toda vez que a gente está num evento desse, que tem, né, 150, 160 pessoas participando, interessadas, né, fazendo perguntas, tal. Nossa, isso não existia há 5, 10 anos atrás, né? A gente fazia Uhum. um evento, era muito para quem realmente estava ali interessado. Então, acho que a gente está num caminho bem bacana e o nosso papel é esse, é compartilhar, né, essas experiências, né, compartilhar um pouco da nossa vivência e discutir os desafios, porque é a partir, né, do entendimento de quais são os desafios, a gente vai conseguir encontrar soluções para isso. Eu tenho dois comentários para sua provocação final, Billy. O primeiro é exatamente esse da Luzia. Eu acho que quando a gente olha o filme, né, e temos aqui muita gente que está desde o começo desse filme, né, a gente vê uma evolução óbvia, né? Então, realmente, tem avançado. Sei lá, gente, eu tô há 30 anos nessa agenda. Eu já vi de tudo, entendeu? Desde você ter que explicar lá atrás o que era Kyoto, eu sou desse tempo. Então, assim, realmente é inegável. Quando a gente olha a foto, a gente fica meio desanimado. Mas quando a gente olha o filme, a gente percebe que muito se avançou. Então, acho que
temos caminhos e tá legal, e vamos que vamos. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é o lado vazio do copo. Ok, temos avançado, que ótimo. Porém, o que a ciência, né, nos mostra, o que a hard science nos mostra é que a gente precisa andar um pouco mais rápido. Não dá para, né, porque o desafio ele tá ficando maior. E aí, o que é possível fazer? Então, vocês dão um desconto para a tia aqui, que a tia vai falar um negócio, vocês não vão gostar, mas é um pouco o que eu acredito. A gente vai ter que falar com as pessoas, entende? Vamos ter que furar a bolha e vamos ter que explicar para os eleitores, né? Vamos ter que explicar para as pessoas, assim, a importância de tudo que a gente está discutindo aqui para o futuro do país. Não vou nem falar do mundo, tá? Mas vou falar do país. Assim, se a gente não agir, o que isso significa? A gente significa mais crianças doentes, né? Eu tenho o prazer de participar do Hub de Economia e Clima lá do IX. O ano passado a gente abriu um edital para receber vários papers de economia que conectam economia com clima. E o paper vencedor, eu faço um convite aqui para quem quiser ler o paper. Enfim, todos foram ótimos, a gente recebeu trabalhos incríveis, então tem muita pesquisa de altíssima qualidade sendo feita no Brasil, mas o vencedor, né, conseguiu conectar o seguinte: áreas vulneráveis, escolas que estão em áreas vulneráveis climáticas, de fato, observam perda de aprendizado. Os alunos observam perda de aprendizado por conta de estarem expostos a eventos climáticos extremos. E aí uma coisa que eles nem estavam procurando, mas encontraram na pesquisa, é que as meninas sofrem mais essa perda de aprendizado. Não é só porque faltou na escola, daí não aprendeu. Não, não, não. Você retrocede o aprendizado. Então, assim, a gente está falando de coisas muito importantes para a gente como sociedade, né? Então, enquanto a gente não tornar isso mais claro para a pessoa que vai votar lá e fazer o né? Que não significa votar no candidato A, B, C ou D, mas assim, o mínimo que a gente espera, fazer perguntas, né, para os seus diversos. Então, enquanto a gente não chegar nisso, isso vai impactar a economia, né? Esse é o fio que a gente puxa. Então, vamos sair por aí falando, né, gente? É isso aí, né? Vamos olhar o filme, é porque a gente esquece às vezes de olhar o que a gente conseguiu e não ser complacente, né, Anne? Pessoal, primeiro, Luzia, Anne, muito obrigado por estarem com a gente essa manhã aqui hoje. Para a gente é super importante conseguir discutir, até para as pessoas conhecerem a nossa pesquisa. Queria agradecer ao time de sustentabilidade aqui da Ambima. Eu só venho para o Gary Gary, quem faz é tudo eles, né? Então, Luiz Pires, a Roberta, a Amanda e a Flavinha da nossa área de comunicação que está ajudando a gente. E a todos vocês que ficaram aqui, por favor, entrem na Rede Ambima de Sustentabilidade, acompanhem a agenda, a gente tem muita informação, muito treinamento, muita capacitação. Vai ser um prazer contar com todos vocês lá na rede. Obrigado, pessoal, bom dia e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tchau, Luzia, tchau, muito gente. bom bater papo com você. Tchau, tchau. Sempre um prazer. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.